Porque às vezes você estava levando uma relação tóxica, uma relação desrespeitosa, porque havia muitas, digamos assim, acomodações, mas a vida está dizendo para você, é isso que você quer para o resto da sua vida? Onde falta confiança, não vai ter cooperação. E sem a cooperação, a gente não vai conseguir construir as coisas que a gente precisa. Então, mesmo que haja em algumas famílias o sentimento de que não dá, que aquela relação ela não tem como continuar, isso não é uma tragédia em si. Por isso a gente tem que aproveitar para pensar assim, não fazer isso da pior forma possível. É muito comum as pessoas falarem, eu não quero saber de política, eu não quero olhar mais nada de política, isso é um assunto chato. Gente, as decisões políticas, elas vão afetar o nosso futuro, são elas que vão dizer o que vai ser o tema dessa live depois. O recomeço da vida afetiva, o recomeço do trabalho, o recomeço de voltar para a vida, todo recomeço vai ter muitas dificuldades. Então, que dificuldades você, por exemplo, vislumbra desse recomeço, nas muitas áreas que a gente discutiu? Óbvio que quem tem bons casamentos e boas relações agora estão vivendo momentos muito melhores. E isso é muito bom porque a gente também está fortalecendo os nossos laços. Mas, se a gente continuar com essa apatia familiar, social, O que está acontecendo hoje é a história sendo construída. Eu estava lendo alguns historiadores, alguns pesquisadores, e estava lendo também sobre a gripe espanhola, a gripe russa, as outras pandemias, as reações das pessoas, já. E uma historiadora particularmente me chamou a atenção porque ela disse o seguinte: todo século que inicia, ele não inicia quando você vira o timer e aí você sai de 1889 para 1900 e começou o século XX, né? Sempre se percebeu que um grande evento foi aquele grande evento que nomeou ou que meio que finaliza os elementos psicológicos, sociais, ou que a gente chama de espírito da época, né? Que em alemão esqueci agora, o Zeitgeist, né? Ou seja, o espírito da época que se encerra e o espírito da época que se inicia. Então, uma coisa que a gente aprende, por exemplo, com relação ao século XX, ele não começou em 1900, ele começou com a Primeira Guerra Mundial, entre 1918 e 1919. Né? E depois veio a Segunda, mas a Primeira Guerra Mundial foi quando ela disse assim, pronto, o século XIX ficou para trás, estamos começando um século novo. Então, muitos estão chegando a pelo menos um consenso de que, se a gente não tem exatamente, claramente qual é o cenário que a gente vai ter, certamente essa pandemia ela marca o final do século XX e ela batiza o início do século XXI. E se perguntou, inclusive, como seria dado aulas sobre esse momento no futuro, daqui a 100 anos, ou que capítulo dos livros seria escrito para descrever esse momento. E ela diz assim, o dia em que a Terra parou. Eu vou apresentar primeiro o Jaime como meu amigo pessoal, meu amigo querido, mas eu quero, Jaime, um pouco que você fale de sua experiência profissional, para que as pessoas entendam de onde vem sua fala, para elas entenderem da sua experiência, porque quem me segue, de algum modo, já sabe que sou terapeuta, sou escritor, sou psicólogo clínico, faço palestras, mas eu quero que elas conheçam um pouco você. Algumas já conhecem, mas nem todas conhecem, então te apresenta aí para a galera. Claro, Rossandro. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Rossandro. Pois é, falar sobre o futuro é sempre tentador para a gente, né? Mas eu sou executivo da área da educação. Minha formação é em engenharia química, mas eu escrevo desde que eu sou adolescente. Então, eu sou escritor também. Tenho alguns livros publicados. Um deles é Empatia, porque as pessoas empáticas serão os líderes do futuro. O outro é Empatia... Profético, meu amigo. Esse livro hoje é mais que profético. E eu tenho um livro infantil chamado Dora, a Raça do Amor, que ensina as habilidades humanas para as crianças. Uma das coisas que a gente imagina é quantos edifícios vão ficar vazios, porque muita gente percebeu, além da questão do custo, porque a gente vai realmente entrar numa crise econômica, e é uma questão mundial, não é uma coisa nossa. Esse evento é um desafio sobre todas as perspectivas, mas esse mundo online, muita gente, por exemplo, que não dominava, eu, por exemplo, não sabia fazer uma live. Eu até já sei, por exemplo, colocar uma imagem aqui para a gente discutir depois. Vou colocar daqui a pouco. Quer dizer, tantos aprendizados que tem que ser feito em cima da hora, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, você criou o código de barras para poder acelerar o processo de envio de armas, você criou os cursos de língua para você fazer espionagem contra espionagem. Então, quantas coisas desse mundo online agora vão ficar? A humanidade nunca foi muito boa em prever o futuro.
O Harari fala isso no Homo Deus. Todas as vezes que a gente tentou prever o futuro, nós falhamos, porque o futuro ele não está escrito ainda. O futuro vai depender das decisões que a gente está tomando agora, que está acontecendo. Mas, de acordo com todas as coisas que a gente está vendo, e na velocidade do mundo VUCA, a gente já começa a observar esse movimento, o movimento home office. Tem um trecho que eu falo no Empatia Todo Dia, que eu chamo a correria, tal da correria, que eu falo sobre isso, que a gente vivia dizendo para todo mundo que estava correndo muito. Aí ligava a mãe, pô, você escreveu seu no aniversário, já era 18 horas. Não, mãe, eu não esqueci. É porque está uma correria danada. O filho ligava e a gente esquecia as coisas, tinha um problema de priorização. Era a tal da correria. A tal da correria era a desculpa moderna para a falta de afeto, para a falta de cuidado com as nossas relações humanas. E agora a gente foi obrigado a fazer isso. Por outro lado, a gente, sendo obrigado a ficar um pouco mais em casa, a gente foi descobrindo umas coisas. Dentre elas, não colocando nas dificuldades, mas das coisas boas, pessoas como o Zé, como você estava falando, começou a trabalhar em casa e fez, olha, eu trabalhava bastante em casa, mas eu me sentia muito angustiado para ir para o escritório, para demandar as coisas. Eu me sentia efetivamente trabalhando, agora eu coloquei uma rotina e vou trabalhar de home office. A gente não estava acostumado a isso. E agora, a balização da diferença, da integração digital entre o mundo em desenvolvimento e o mundo desenvolvido está se dando de uma forma mais... digamos que eles estão se balizando. Então, agora com a descoberta, não a descoberta, mas a necessidade do home office, tanto as empresas como as pessoas passaram a entender que elas conseguem fazer entregas. Mas volta naquela questão, que é a questão que eu acho que vai permear toda a conversa da gente. Tudo depende da confiança. As empresas precisam confiar nas pessoas, óbvio, com controles e com processos, mas as pessoas também vão precisar confiar nas empresas para que essa entrega da produtividade aconteça. E o home office é uma das coisas que vai ter disruptura. Não só com quem trabalhava com pequena empresa, que não entende que não precisa mais para aquela pequena sala comercial, mas as grandes empresas. Um design, por exemplo, ele pode ter os jobs dele e fazer as entregas. Um autor que está escrevendo, que participa de uma editora, está lá o chefe dele, o supervisor, mas ele sabe exatamente quais são as tarefas dele. E se eu ficar aqui enumerando a quantidade de tarefas, a gente não acaba nunca. Então, eu acho que o home office, eu penso que o home office agora ele vai ocupar um espaço muito maior nas companhias. As companhias também vão economizar com isso, porque elas precisarão de menos espaço físico. É bom para a natureza, é bom para a mobilidade, é bom para as pessoas porque elas estão mais com a família. A primeira coisa que a gente observa é a angústia das pessoas que, quando chegam... É que a gente chama na psicologia de setting. Ou seja, quando a gente está no consultório, a gente cria um ambiente. Eu lembro que meus pacientes falavam assim, Sandro, até o cheiro, porque eu usava uma fragrância no consultório. Quando eu vou entrando no corredor que eu sinto o cheiro, eu já sei que vai ter acolhimento, que vai ter conversa. Tá? Então vai criando aquela ambiência. Então quando a gente chega num ambiente de trabalho, não tem um Netflix ali, nem tem uma cama, nem tem um sofá, nem tem uma geladeira perto, né? Então, obviamente, nós vamos precisar ter muito mais responsabilidade sobre a própria vida, sobre as próprias escolhas. Então, hoje a gente percebe muito, muito claramente que muitas pessoas estão perdidas nesse processo agora, porque estão com dificuldade de criar essa disciplina. E uma das dicas, uma das coisas que, basicamente, quem já vivia home office e que colocava suas experiências, antes de todo mundo ter que meio que viver o home office hoje em dia, é rotina, né? Eu, por exemplo, você falou que eu conversei com você muito antes, que você achou que eu estava viajando, depois viu que as coisas que eu estava meio que imaginando aconteceram. Tem um lado ruim disso e um lado bom. O lado ruim é que eu fiquei mais triste antes de todo mundo. Eu comecei a ver coisas e fiquei angustiado, mas também eu comecei a ver soluções e fiquei aliviado, né? Então, a minha própria experiência, os 2 primeiros dias em casa mesmo, quando eu cheguei da viagem, né, eu liguei para algumas pessoas e foi um sentimento de caos, porque assim eu não conseguia fazer nada, eu ficava vendo notícia o tempo inteiro, até que eu fui estudar o que é home office. Eu falei, não, vamos estudar aqui o home office, vamos estudar o psiquismo do home office. E eu percebi, por exemplo, primeiro você tem que ter uma rotina. Então eu fiz o seguinte, eu comecei a acordar numa hora específica, tomar banho, fazer a barba, vestir uma roupa, eu só não estou calçando sapato, não estou vestindo calça comprida. Algumas pessoas precisam até disso, para se sentir um pouco melhor, né? Eu lembro que eu fui pro supermercado um dia desses, já não tinha aqui também para ir em outro canto,
Aí eu até brinquei com ela, amor, vamos vestir roupa social, porque faz tanto tempo que eu tô de Eu coloquei bermuda, um dia calça, eu coloquei. que eu Porque não fui. eu assisti Pois é. eu assisti aquele filme A Livraria, The Bookstore, é um livro, um filme em inglês, e aí o rapaz, ele morava sozinho, mas ele se arrumava todo para ficar em casa lendo, estudando. Eu falei, eu vou me arrumar também. Mas Mas eu isso consegui um dia funciona. só, tava, é verdade. Quando vocês estavam falando aí, subiu um comentário falando, poxa, mas e as pessoas que não são confiáveis para fazer home office? Uhum. Isso lembra, a gente sai do home office e para falar em mundo, e aí as movimentações são muito parecidas, é que tudo vai depender da confiança. A gente precisa se unir para cooperar, entendendo que a única saída que a gente pode ter agora para tudo é a saída da cooperação, a saída coletiva. Então, quando o empregado ou a pessoa que trabalha com home office, ela entende que ela também precisa ter uma disciplina, que ela precisa se reinventar, que ela tem que entregar um trabalho de qualidade, senão não vai funcionar, Uhum. tanto a empresa como o funcionário começam a fazer essas trocas. Então, quando a gente fala em países, a gente fala em cooperação, o Harari tem falado bastante sobre isso também. Quando a gente fala em empresas, pessoas, a gente fala em cooperação, e óbvio, a cooperação ela só é possível quando tem confiança. Ninguém vai conseguir resolver qualquer problema isolado. O problema só das empresas, o problema só dos funcionários, o problema só de um país. Vamos fechar fronteiras, não vamos. O problema que a gente precisa resolver nesse Estado no Brasil. Não existe Estado É. para um vírus que, em uma única pessoa, ele tem a capacidade de 3 milhões de mutações. Não há Estado, não há. O que Fronteira existe aqui. são. Está todo mundo junto nessa situação. Então, para o home office, a gente vai ter que aprender a cooperar. Para resolver as questões globais, vamos ter que aprender a cooperar também, porque não tem mais não tem mais um grupo, não tem mais um país. Qualquer narrativa que coloque separado culpados ou lugares que possam ser resolvidos, não vai acontecer. Por quê? Porque esse tipo de patologia, esse tipo de vírus, ele viaja em menos de 24 horas, ele pode sair da Uhum. Austrália para o Brasil e Exatamente. vice-versa. Então, é o Ubuntu lá que a gente fala na É. Fraternidade Sem Fronteiras. Eu Exatamente. sou, se todos nós Que formos, todos são. né? Uma coisa que você está falando aí é a questão da cooperação. Então vamos pensar aqui, do ponto de vista psicológico, agora sobre o que tem impedido ou aquilo que dificulta o processo de cooperação. Então vejam só, o que impede a cooperação? Bom, quando a gente construiu o senso de individualidade, a partir do iluminismo, obviamente a gente tinha um coletivo no passado, mas não era um coletivo fraterno. Era um coletivo em que as pessoas tinham um pouco de identidade, senso de eu mesmo, eram difusas porque elas viviam a servir um rei. Então havia um superego aqui, um egão, não um superego freudiano de moral, mas um cara que era o cara e toda aquela estrutura e todos os vassalos, todo mundo só a servir aquele indivíduo. Esse era um modelo completamente de pirâmide que tinha que perder a força. As pessoas foram ganhando, foram se empoderando. Esse empoderamento foi saudável, fazia parte de uma etapa importante do desenvolvimento social, que foi gerando a identidade pessoal, o individualismo, o estudo inconsciente das pessoas, quem sou eu, o que é que eu acho, minhas opiniões, uma coisa extremamente importante. Só que isso foi ganhando tanta força que, obviamente, é um processo do pêndulo histórico. Eu saio de uma massificação inconsciente para um super individualismo e perco a consciência do coletivo. E a gente agora tem a dificuldade porque nós ficamos, então, individualistas, nós ficamos consumistas, e essas duas coisas, individualismo e consumismo, faz com que a gente só queira para a gente e para os nossos. E a pandemia, e já várias coisas estavam deixando bem claro isso, mas a pandemia jogou na cara de todo mundo, não dá para ser só para os seus. Não tem um palácio que resista ao vírus, não tem uma fronteira de país que resista ao vírus. Então nós estamos diante de uma necessidade, de fato, de entender que discurso que no passado era coisa de gente, papo cabeça, somos todos unidos, né? Até falei com o Alexandre, quando eu estava fazendo a live com ele, sobre 2 livros que eu li demais na época, que ele impactou um pouco, como hoje o Valorari, que era o ponto de mutação tal da física, de Fritjof Capra, falando sobre a unicidade da física quântica, de todos estamos conectados a uma grande teia universal, e que quando um sofre, todos sofrem, quando uma borboleta bate as asas na Ásia, pode provocar um tufão na América.
Ou seja, agora isso ficou tão claro, está tão plástico, isso está tão visível. Quando você vê alguém espirrando e o vírus sai e tal, e pega no outro e tal, e pega no aeroporto e chega. De modo que esse individualismo que foi fundamental, agora, para esse novo, precisa se destruir esse velho. A dor do luto não é apenas o luto das pessoas que vão morrer no processo, ou o luto do comércio que não está aberto, da escola que você não está levando seu filho, dos parentes que você não está abraçando. Não é só esse luto. Quando nós voltarmos, nós vamos ter que viver o luto inteiro. E você mencionou aí o caso da China, o caso de todas essas coisas que a gente escuta, e vou retornar de novo na questão da confiança que a gente falou lá no home office. Porque quando a gente não confia nas instituições, nos países, nos povos, é complicado. Porque do mesmo jeito que a China, obviamente, houve uma ditadura. Então, eu acredito que tem uma chance muito grande dos números terem sido subdimensionados. Mas em outros lugares do mundo, a gente viu muita gente, não estou falando do Brasil, né? Vamos esquecer Brasil, porque isso, como eu falei, é um problema global. A gente viu uma negação muito grande dos problemas, uma minimização. E isso não é porque as pessoas são más ou tão boas. É porque a falta de confiança, por conta de uma falta de cooperação, essa falta de confiança, por causa da falta de cooperação, do protagonismo, a União Europeia se destruindo. Acabou de ser homologado o Brexit. Então, existe uma desconfiança muito grande entre os povos. A gente viu isso agora no último Davos, lá em Davos, o Fórum Econômico Mundial. Você viu que vários líderes não compareceram. Então, foi muito bom não ter comparecido. O evento foi muito bom. E a gente vê que é um momento meio complexo. E o vírus chegou exatamente nessa hora. Então, onde falta confiança, não vai ter cooperação. E sem a cooperação, a gente não vai conseguir construir as coisas que a gente precisa. Aí a gente vai viver igual os nossos antepassados. O que tem acontecido bastante? Eu até comecei. Falei contigo isso, acho que tem uns 2 dias sobre isso. É da minha preocupação da gente estar agora fazendo igual os nossos ancestrais da era medieval. A gente está achando que tudo isso é uma grande punição de Deus. E tudo é uma punição, a humanidade está passando por isso porque a humanidade não está se comportando bem. A gente tem que ter um cuidado muito grande para fazer a interpretação dos fatos divinos, que estão todos encadeados desde o átomo até as galáxias, porque não existe um Deus punitivo. Esse Deus punitivo ele acabou lá 2.000 anos atrás. Então, quando a gente começa a imaginar que isso é uma punição de Deus que a gente tem que começar a trabalhar, os nossos antepassados resolveram isso fazendo como? Juntando todo mundo de igrejas, e aí as pessoas se reuniam em massa para rezar, para orar, para evocar, para resolver a chuva, para resolver a praga, para resolver o sol, para resolver a seca, qualquer coisa. E aí o que acontecia quando as pessoas se reuniam no meio da pandemia? Morria mais gente ainda. Muito mais. Então, agora sim é um momento quando a confiança e a fé elas vão fortalecer muito a nossa capacidade de superar o momento, mas também isso vai acontecer na intimidade. Essa mudança que você fala e que você fala, tenho acompanhado tuas lives assim de uma forma maravilhosa, como essas mudanças íntimas vão impactar a sociedade de uma forma diferente, porque nós estamos vivendo outras mudanças também, de modelos de trabalho, de convivência familiar, de percepção, para a gente pela primeira vez começar a olhar assim e falar, olha, começa a falar de saúde mental agora de uma forma tranquila. Eu não fico mais agora com vergonha de achar que saúde mental, como quem vai fazer um pilates, um homem que não gosta de fazer pilates, que acha que é um exercício feminino e fica, eu vou escondido pro pilates. As pessoas eu vou falar escondido em saúde mental. Não, é tão importante a gente começar a conviver e identificar, e eu acho que a gente precisa entender um pouco mais, porque talvez, a gente sempre que a gente vive uma dor, e agora é uma dor coletiva, então vem com potência muito maior, a gente começa a ter uma capacidade maior de identificar os sinais divinos. Mas os sinais divinos estão numa flor, está no nosso filho que nasce, no nosso irmão, na nossa mãe, na hereditariedade, nas plantas. Então, o tempo todo Deus está mandando sinais e nos dando a lição. E a lição, a vida é uma grande lição. Mas a gente espera a dor para poder a gente achar que é uma transformação e que a gente agora tem que ficar bonzinho. Eu fico muito preocupado com isso, sabe? É verdade. Existe uma discussão aí
de governo, que em todos os países os governos estão tomando ações, que podem ou não ser criticadas. Mas as pessoas, eu estou vendo gente que eu nunca tinha visto se mobilizar para fazer o bem. Pessoas assim, querem o bem, só. Roçando, você soube que está acontecendo tal coisa, Roçando, vamos fazer tal isso. Fulano aí faz campanha e não sei o que, e vai. É como se as pessoas estivessem percebendo assim, sentindo, poxa, tem gente que está com fome, mas faz tempo que tem gente que está com fome. É verdade. Tem gente que não tem nada, mas faz muito tempo que tem gente que não tem nada. Às vezes você precisa ficar em casa, todo mundo nesse silêncio, nessa Páscoa silenciosa, para nesse silêncio, finalmente ouvir o grito dos que têm fome, dos que não têm nada. Finalmente, no silêncio que a gente está tendo que vivenciar, eu ouvi o grito das diferenças muito gritantes e, finalmente, eu entender que essas pessoas que sofrem não têm apenas que ser assistidas pelos governos dos países. Elas têm que ser assistidas pelos outros. Nós precisamos sair, aquilo que você fala muito bem na empatia, nós precisamos nos incomodar com a posição na qual nós nos encontramos de forma positiva e proativa para agir e atingir as pessoas. Eu questionei há um pouco tempo eu estava questionando o estranhamento da maioria da sociedade, e a gente viu muito post nas redes sociais, as pessoas compartilhando, estranhando o bem. As pessoas fazendo coisas bacanas e aquela carta, eu até postei isso na minha rede social, a carta da vizinha que, olha, estou me oferecendo para fazer serviços para vocês e tal, ela colocou no elevador. Na verdade, essa atitude de solidariedade do bem deveria ser o normal e ela já acontece em muitos lugares. E as pessoas começaram a torcer por isso. E isso é muito bacana. E o mais bacana ainda é a gente ver que as empresas começam a se movimentar de uma forma diferente, né, Exato. Na última viagem que a gente fez, quando a gente estava fazendo o trecho 1 ou 2, eu não lembro, ou o trecho 4, que a gente saiu de cidade em cidade, a gente, eu lembro que a gente estava indo para Bahia, para Ilhéus. E aí a gente conversou bastante sobre isso, eu lembro bem, no ponto quando a gente falou do protagonismo que as empresas iam começar a assumir na sociedade como ponto de modificação. E hoje eu estava vendo, você deve ter visto lá no Brasil Journal também, que você acompanha bastante, o Itaú doou mais R$ 1 bilhão para ajudar agora as instituições, né, agora no combate à pandemia. Já tinha doado 250 milhões e colocou mais 1 bilhão. Óbvio, a Ambev também começou a fazer álcool gel, parou uma linha de produção, ajudou na construção de um hospital. Magazine Luiza está dando show também, né? Colocando o marketplace dela para poder pequenos vendedores, ela não está demitindo ninguém. Eu tenho pessoas que trabalham lá que eu conheço. Então a gente tem visto também uma coisa interessante, né? Vai sair, no final, a gente até discutiu isso, no final desse processo, tem gente que vai sair maior do que já era, mas tem gente que vai se apequinar profundamente. Tem empresários que estão se apequinando, que estão mostrando uma mesquinhez, uma pequenez de alma profunda. E tem pessoas que estão mostrando grandeza. E no final, as pessoas vão lembrar. As pessoas vão lembrar quem chegou e ajudou, desde do seu vizinho, né, que ajudou ao que foi indiferente, aquela empresa ou aquele governante que agiu e o que não agiu. Então a gente vai ver as proatividades e as omissões muito claramente definidas numa releitura da separação do joio do trigo. Isso é uma coisa que está acontecendo, inclusive nas escolas, né? A gente vai olhar e vai dizer, peraí, teve empresa que, como você falou, foi mesquinha, foi terrível, e eu não estou falando dos pequenos empresários que, de fato, estão precisando tomar decisões duras e difíceis para sobreviver, mas empresas que com um dia de recomendação, uma semana de recomendação de isolamento social já estava anunciando demissão. Depois que passar isso tudo, tudo passa, nós vamos ter a certeza quais são as empresas que cooperaram com seus consumidores e com a sociedade, que cortaram na carne para poder a sociedade sair disso mais rápido, ou aquelas que se aproveitaram. Essa semana eu vi uma campanha, Rossano, que a empresa começou a fazer máscaras, e aí ela falou, olha, para cada máscara, 1.000 máscaras que eu vender, eu vou doar 100. Então divulguem isso. Gente, ridículo, né? Fala o seguinte, eu estou doando 10.000 máscaras, estamos também vendendo X, e depois de X, a gente vai começar a doar mais, mas isso que a gente pode fazer. Ou seja, o cara está usando metodologia de compra e ganhe
para poder vender mais. Assim, não faz o mínimo sentido esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa, e desculpa a palavra, é uma canalice efetivamente É corporativa. verdade. E as empresas, as próprias empresas de educação, as escolas, as escolas, os sistemas como um todo, Uhum. na hora que os pais se viram com os filhos em casa e não sabiam exatamente para que caminho eles iam seguir, algumas delas não tinham plano nenhum, porque não tinham se feito a transformação digital. A transformação digital era de mentira, era Uhum. só uma narrativa que precisava fazer, mas nunca fez. Então os pais estavam em casa, sem saber o que fazer com os filhos, sem saber como estudar. Então teve uma situação de dor muito grande, em especial nas 3 primeiras semanas, e isso vai ficar muito claro depois para as escolas, para os pais, Uhum. quais são as escolas e as empresas que ajudaram efetivamente a sociedade a passar por tudo isso. De imaginar as escolas ou as pessoas que estão mostrando proatividade e solução e as que prometeram, mas não estão entregando. É. Isso também está acontecendo nos relacionamentos familiares. Outra coisa que, obviamente, vai ser tema de discussão, já tem estudos que são feitos agora, por exemplo, a partir do que aconteceu em Wuhan, onde muitos divórcios aconteceram. No Brasil, já conversei com alguns amigos meus da área jurídica, já tem gente recebendo ligação de casal, dizendo, olha, assim, já logo preparando a peça aí jurídica, que assim que terminar, a primeira coisa que eu vou fazer é ir no seu escritório assinar a separação, que eu não quero Meu ver. Deus! Eu te falei, lembra que eu te falei, olha, Jaime, a cada semana de confinamento, a degradação psicológica vai aumentando. Sim. Sabe como se você tivesse deixado peixe sem pôr na geladeira? É mais ou menos essa imagem que eu tenho. Muitas famílias estavam com muitas coisas mal resolvidas, talvez discussões nunca levadas a termo, e que agora estão sendo obrigadas a viver essa experiência. Então, para muita gente, a experiência está sendo... Não poderia haver melhor pessoa do mundo para eu estar vendo essa experiência ter ficar aqui trancado. Mas para muitas outras pessoas, eu não poderia estar num lugar mais infernal do que esse. Então nós temos esses extremos e, obviamente, esses que estão muito bem podem ter algum conflito, porque vão perceber que nem tudo estava bem e que vão aproveitar e reconfigurar, mas como tem muito afeto, tem muito bem-querer, vão conseguir administrar esse desgaste natural de uma convivência muito intensa, um grupo que está aí. Nós temos um grupo que vai olhar para os conflitos agora e vai encarar, e vai resolver, e resolveu perdoando, e aí se conectando finalmente, como eu vi uma mãe que o jornalista estava entrevistando, quando eles estavam cantando parabéns num condomínio no Rio para uma jovem do condomínio. Teve várias cenas dessas de pessoas cantando parabéns em condomínios. Uhum. E aí o repórter perguntou, e aí? Ela disse assim, você sabe que é a primeira vez que eu estou conversando com meu filho, menino de 14 anos, a gente está conversando agora. Então muita gente está conversando, muita gente está se encontrando, mas muita gente vai se desencontrar. Eu queria dizer para as pessoas que vão se desencontrar que isso também pode ser bom. Porque às vezes você estava levando uma relação tóxica, uma relação desrespeitosa, porque havia muitas, digamos assim, acomodações, mas a vida está dizendo para você, é isso que você quer para o resto da sua vida? Você quer ter isso aqui agora lá para os 70, lá para os 80 anos de idade? Será que você não tem tempo agora de tomar uma decisão e tentar mudar o quadro, ou se relacionando melhor, ou perdoando, reconfigurando essa relação, ou entendendo que ela não tem mais condição de ir à frente, você precisa recomeçar? Então, mesmo que haja em algumas famílias o sentimento de que não dá, que aquela relação ela não tem como continuar, isso não é uma tragédia em si. Por isso a gente tem que aproveitar para pensar assim, não fazer isso da pior forma possível. Nós temos que, em qualquer situação, agir da forma mais delicada, mais altiva e grandiosa. Mesmo que você tenha que chegar para finalizar, isso tem que ser feito com muita grandeza, com muita altivez, para que não saia com o sentimento de que machucou ainda mais, porque o recomeço de todos nós vai ser difícil. O recomeço da vida afetiva, o recomeço do trabalho, o recomeço de voltar para a vida, todo recomeço vai ter muitas dificuldades. Então, que dificuldades você, por exemplo, vislumbra desse recomeço, nas muitas áreas que a gente discutiu? Sandro, eu acredito que a maior dificuldade do recomeço vai ser as pessoas não começarem a replicar o modo de vida que era o modo de vida antigo. Porque a gente aprendeu grandes lições em relação até mesmo à higiene,
tá? Em como a gente deveria lavar mais as mãos, se cuidar com algumas coisas que a gente não cuidava, como lida com multidão e etc. Então, a maior dificuldade, eu penso que vai ser no campo do eu quero sair daqui logo para um churrasco, para beber, para as coisas voltarem ao normal. Não, as escolas vão mudar, as empresas vão mudar. Teremos agora uma disponibilidade gigante de conteúdos online nas escolas. As escolas vão poder parar agora para fazer um planejamento sem precisar colocar professor para trabalhar no sábado e pagar hora extra. A sociedade vai precisar agora ou se conecta de vez em confiança e colaboração, ou agora põe em risco o todo com uma política de isolamento. Então, se a gente voltar, cada um olhando para si próprio, pensando, e aí o meu emprego, e aí as minhas coisas, a minha empresa, esse é o grande risco que eu acredito que a gente corre, porque esse não vai ser o último desafio que a gente vai viver como sociedade. Então, o maior desafio que nós vamos ter é sair dessa situação e mudar algumas coisas. Por exemplo, é muito comum as pessoas falarem: eu não quero saber de política, eu não quero olhar mais nada de política, isso é um assunto chato. Gente, as decisões políticas, elas vão afetar o nosso futuro, são elas que vão dizer o que vai ser o tema dessa live depois. Como é que vai ser a vida depois disso tudo? Então a gente precisa olhar também quais são as decisões que estão sendo tomadas, porque elas vão ter um impacto na nossa vida, tanto individual como coletiva. Então a gente vai precisar estar mais atento. Se a gente continuar tendo essa coisa que você falou lá no início, da gente se preocupar mais com o nosso consumo, conosco mesmo, e a gente não começar a entender que tudo que está ao nosso redor tem uma interferência enorme no nosso futuro, na nossa vida, a gente voltar apático, voltar distraído, eu acho que essa vai ser a maior dificuldade. É a gente parar e dizer, olha, vamos retomar, mas vamos retomar a nossa vida entendendo os movimentos que foram dados, não negando mais as coisas que aconteceram, mas a gente equilibrar mais a vida da gente em outro formato. Como, por exemplo, na vida familiar. A gente parar de postergar, como você falou. Às vezes você está dentro, você mora na casa, mas você não é família. Porque você sai para trabalhar, volta à noite, come, assiste alguma coisa, clama no seu celular, conversa sobre filho, ou conversa sobre conta e vai dormir. Isso não é uma relação. Relações nenhuma começam discutindo sobre contas. Você não chega e conhece uma pessoa e senta com ela na mesa e cada um apresenta um boleto, apresenta uma conta e a gente troca e vai para casa e aquilo dá um match. Não é assim. As relações, elas começam por sintonia, por troca, por entrega, até chegar numa coisa muito bonita que você sempre fala, que é aquela coisa de que não precisa mais de excesso de conversa porque a gente se entende olhando. Óbvio que quem tem bons casamentos e boas relações agora estão vivendo momentos muito melhores. E isso é muito bom porque a gente também está fortalecendo os nossos laços. Mas, se a gente continuar com essa apatia familiar, social, pensando no consumo, o melhor para mim é o que eu compro para comer, o melhor para mim é o que eu consigo fazer para viajar ou para consumir efetivamente, eu acho que a gente não aprendeu muita coisa sobre ficar conosco mesmo nesse momento. Esse é o meu maior medo, isso é o que mais me preocupa agora. As pessoas que não vão aproveitar isso. As pessoas que vão passar por essa experiência que é dolorosa, que está sendo dolorosa, que talvez ainda fique um pouco mais dolorosa, e ao final de tudo voltem tão inconscientes, tão anestesiadas, tão irresponsáveis, né? Tão sem capacidade de viver a experiência, de crescer, que vai ser um desperdício de oportunidade. Porque a vida não está fazendo um convite, dessa vez é uma intimação para o despertar de consciências. A vida está fazendo um convite para reconfigurar as famílias. A vida está fazendo um convite para você viver as relações de forma mais intensa, mais madura, mais inteira. A vida está nos convidando a se conhecer mais, a entrar mais dentro de nós mesmos. A vida vai nos convidar ao sair de todo esse processo, reavaliando o que de fato é importante e o que não é. Em casa, por exemplo, nós estamos vendo quantas coisas inúteis nós temos, obviamente, como também tem pessoas que não têm o essencial.
E isso dá um sentimento olha, de responsabilidade. Não é de ficar preso numa culpa infantil, mas de responsabilidade sobre os espaços que a vida abre para cada um de nós. Ao final desse processo, Jaime, algumas pessoas vão sobreviver bem, algumas pessoas vão perder muito, algumas pessoas vão perder tudo. E, obviamente, muitos sentimentos vão tomar conta. Eu penso como psicólogo. Imagine que você mora num prédio e você vai ter vizinhos que vão se mudar porque não vão mais poder pagar o financiamento, o aluguel. Que você vai ter um parente que vai perder emprego e alguém, por exemplo, da família consiga continuar bem. Algumas pessoas vão ter que entender a mágoa dos muitos que vão ver alguns que sobreviveram. E olhar isso com delicadeza. E os que vão ficar bem têm uma responsabilidade. Porque uma coisa que você falou, que eu acho que é uma coisa que eu tenho discutido, quando terminar, nós todos precisamos cuidar uns dos outros e precisamos entregar mais uns para os outros. Eu falo agora sobre empresas, sobre corporações, sobre profissionais de um modo geral. Nós temos que rever preços. Nós temos que reprecificar as coisas. Nós temos que baixar o preço para que todo mundo continue tendo acesso. Nós temos que olhar, cada profissional olhar e ter consciência de que tem que baixar os valores, os aluguéis, os financiamentos, os valores das coisas, para que a gente não crie mais diferenças, para que a gente se aproxime, para que a gente imagine que é preciso continuar dando acesso às pessoas a muitas coisas, porque vai ter ainda, sempre um rescaldo que, ao final e ao cabo de tudo, vai ser muito maravilhoso. Eu não tenho dúvida. Pelo menos todas as experiências históricas é que, ao fim e ao cabo de momentos de muita dor, vem tantos aprendizados e tantas transformações que as pessoas olham para o passado dizendo, tipo, valeu a pena tudo que passamos para aprender o que aprendemos, o que conquistamos. Mas a gente que está no meio do olho do furacão, ainda está no meio do olho do furacão, ainda se formando no Brasil, que a gente não chegou no pique epidêmico ainda, por exemplo, a gente tem que olhar e pensar assim, como ajudar a diminuir a dor e o impacto disso na vida das pessoas. Que a grande responsabilidade que cada um de nós tem que ter primeiro, não desperdiçar, como você muito bem colocou, não vamos desperdiçar a lição que a vida está nos dando, não vamos desperdiçar o que esse silêncio quer nos falar, não vamos desperdiçar os gritos que escutamos enquanto calamos, os nossos gritos internos, o grito das pessoas da nossa família que estão pedindo para que a gente olhe e tenha carinho, o grito das pessoas lá fora que estão pedindo socorro. Não vamos desperdiçar isso. Vamos acordar a nós, vamos acordar a nossa família, vamos acordar a sociedade. Vamos perceber que esse acordar não vai ser só de indivíduos, nem de governo, mas vai ser de empresas, de instituições, de organizações governamentais, e que todos nós estamos vivendo uma experiência de despertar que não pode ser desperdiçada. Isso é uma condição sem a qual não vai ter valido a pena, se você não está entendendo isso, passar por tudo que você está passando ou por tudo que nós estamos passando. É verdade, Rossandro. E também, Rossandro, eu torço muito para que a política governamental global, em especial nos países em desenvolvimento, ela se preparem para ajudar a diminuir a lacuna que existe digital entre as escolas. Porque hoje as escolas públicas não têm nenhum processo de digitalização. Porque óbvio que a classe média vai lá e pode continuar estudando um ano inteiro por meio do Zoom e de outros aplicativos e tal, aulas online, EAD, mas a escola pública não pode. Então, essa é uma reflexão que vai ficar para o futuro, que a gente precisa acompanhar como vai ser essa política. E a outra também em relação aos países mais pobres, como na África, né, que a Fraternidade Sem Fronteiras ajuda tanto, a organização que a gente faz parte, essa desigualdade, esse potencial de se desenvolver vírus, de ter uma lacuna entre quem tem acesso e quem não tem, precisa ser diminuído. Isso só vai ser feito com a cooperação. As empresas também vão precisar, não só estar mostrando puffs coloridos, videogames, skates, pessoas de bermudas andando lá no ambiente que é legal para trabalhar. Agora chegou a hora de mostrar que gosta efetivamente de gente, olhando com carinho, olhando a saúde mental das pessoas, no processo da volta, fazendo plano de recuperação. Essas coisas todas, gente, eu acho que vão vir e vão ajudar muita gente. A palavra, então, que define a nossa volta, independente de qualquer seja o cenário, a gente aqui em nenhum momento quis fazer previsões, apenas discutir, analisar, prospectar possibilidades. A palavra que vai definir essa volta são duas na minha cabeça. Assim. Cooperação, sem sombra de dúvidas, mas cuidado.
nós vamos ter que cuidar uns dos outros, nós vamos ter que cuidar de nós. E certamente as empresas vão voltar tendo uma noção muito maior da importância da saúde mental, né? Agora e no futuro. Meu amigo, muito obrigado. Tamo junto. Vamos fazer muita coisa junto ainda, para que a gente possa levar o nosso melhor para as pessoas. Gente, um beijo no coração de todos vocês. Que o Cristo, nesse silêncio, desperte nossas consciências. Beijo, amigão. Valeu. Pessoal. Beijão, amigo. Até mais. Até mais. Pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.